Você tem que, de novo, gerar o interesse no investidor, trazer o tema, ser pioneiro, etc. Assumir um pouco o protagonismo do assunto, né? Sim. Vi falar uma coisa. Eu fico pensando aqui, porque eu acho que ainda tem empresas que têm um certo medo desse protagonismo, assim, de ser a primeira e dar errado, né? Porque a gente tem empresas que, sei lá, foram as primeiras a inaugurar programas de trainees afirmativos, sofreram uma série de comentários negativos e isso gera assim, putz, eu vou ser a primeira? E aí eu vou ser a primeira e será que isso vai ser bem recebido? E eu tô preparado para lidar com uma recepção negativa, né? Porque quando você faz um programa de trainee afirmativo em um universo onde ninguém faz, e você você acaba vendo uma enxurrada de comentários negativos, né? Você tem que estar preparado para lidar com isso de modo que você coloque isso como um compromisso efetivo, né? Então, você acha que as empresas, né, as redações, acho que do contexto como um todo, né? Como você vê essa coisa assim de ser a primeira num universo onde, sobretudo fico pensando em empresas ou espaços em que essa agenda aí não é tão forte ainda, né? Em setores muito marcados, né, por um conservadorismo, enfim. Como é que você vê essa coisa assim, putz, você é a primeira empresa do setor de petróleo a colocar um programa afirmativo para mulheres, né? Tem um receio ainda das empresas se venderem assim? Pode ir. Eu complemento. É que eu não respondi a pergunta anterior. Mas a gente pode fazer um overview geral, assim. Tá. Eu acho que isso também é muito falar de futuro, né? Quando a gente traz uma empresa que trouxe no presente, você olhar, putz, eu preciso mudar aqui para agregar valor no meu negócio. Isso é fazendo no presente e no futuro. Então a gente acaba falando do mesmo assunto. Então, sim, acho que as empresas têm muito receio de falar do tema, têm receio de ser a primeira, mas tem mais... a primeira negativa, né? Porque se aquilo for legal, é um super gol, né? Se você receber ali um comentário que acaba colocando em xeque aquilo que você fez, acho que esse é o grande problema, né? Mas eu acho, acredito genuinamente que tem mais bônus do que ônus. Eu também. A questão, mais do que ser a primeira, é você estar preparado para sustentar o discurso. Então, essas empresas que apanharam, elas sustentaram o discurso. E acho que uma coisa que pouco se fala é que as recepções são diferentes dependendo do setor da empresa e de como aquela empresa já vem trabalhando os temas. Por quê? Se a gente pensar aqui no Magalu, que é o caso que todo mundo pensa, eles lançaram o programa no mesmo dia que outra empresa, que, se eu não me engano, foi a Bayer. A Bayer não tomou tanta porrada nesse tema. É porque a Bayer já vinha também de uma série de ações nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, eles apanharam quando eles colocaram o Vitor de Castro, que é um homem gay, como influenciador no Instagram. Foi. Então, assim, cada empresa de cada setor tem uma dor ali quando se fala dos temas de diversidade. E eles sustentaram. Eu liguei para eles na hora, eles deram entrevista, o nosso posicionamento é esse, a gente está conversando com essas empresas. Aliás, não eram nem empresas, eram alguns fornecedores que ficaram. Então, ser o pioneiro é bom, mas você tem que estar preparado para sustentar, porque senão você vai ali cair em questões. E o contrário também, assim, tiveram empresas que tiveram questões muito graves, cenários muito negativos e pouco impacto em bolsa, em coisas materiais, financeiras, né? Talvez seja mais barulho do que efetivamente mudança de número, né? Mais barulho do que impacto, né? Do que impacto financeiro. E aí, a hora que o tema toma força, você já ter começado faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, é o que todo mundo fala. O importante é começar e sustentar o discurso. Porque se a pessoa... Porque é isso, se a marca confia no poder, no potencial da diversidade, ela sustenta. Se ela não confia, de novo, se faz aquilo para cumprir métricas de relatório, não vai se sustentar. É sobre isso. E a internet tem sido uma grande ferramenta para impulsionar essas agendas, né? Tanto positivamente no sentido de nós gostamos e aprovamos, quanto negativamente no sentido de promover boicote às marcas, né? Como é que você vê isso no sentido da cobertura, no sentido de estar com essas empresas, né? Você citou o caso da Bayer, sofreu ali da Magalu, e que você liga, você pergunta e a empresa sustenta, né? Como é que isso chega para as empresas quando você vai cobrir uma matéria, quando você vai olhar, pensando que a internet hoje, né, tem um super potencial, tanto positivo quanto negativo?
Eu acho que a internet é fundamental para o avanço das pautas. Acho super importante que as empresas, os jornalistas, etc., estejam preparados para receber essas críticas e pensar na diversidade a partir disso. Que é isso, ninguém quer ficar mal posicionado em qualquer um desses temas. O desafio é que, ao mesmo tempo que tem muita gente legal falando muita coisa boa, é que tem muito barulho. Esse era um desafio, inclusive, durante a questão da análise de narrativas com pessoas trans dentro do mestrado. Por quê? É o que eu falei no começo, as pessoas que pertencem ao mesmo grupo, elas têm opiniões diferentes, elas têm diferentes visões de mundo. Então você pode entrevistar uma pessoa trans que fala assim, eu nasci uma pessoa trans. E tem gente que fala que não, que se tornou, que fez a transição. Então, o filtro da narrativa na rede social ainda é o desafio maior para organizações em geral. Ao mesmo tempo, você acha pessoas incríveis, com questões ali super pertinentes, que estão dispostas a ir conversar, a explicar o ponto de vista, a fazer ali uma mesa redonda. Então, acho essencial, assim, inclusive para o acompanhamento dos temas, porque as siglas mudam, o SG talvez não seja mais SG daqui a uns anos, né? Então, acho que tem que ter, acho que as pessoas têm que falar mesmo. E as organizações estarem preparadas para se inserir nessas conversas. Que bom que a gente tem hoje uma sociedade mais vigilante, mais consciente e mais, acho que mais desafiadora também, sabe, para as marcas, enfim. O nosso papo aqui está se encaminhando já para o final, mas o assunto não acaba nunca. Que bom que ele continue rendendo muito. E aí eu queria que tu trouxesse um pouco para a gente como que a gente consegue pluralizar realmente as vozes femininas, especificamente aqui no nosso meio, na imprensa, na comunicação. Quais são os desafios? É a pergunta de milhões, né? Eu acho que ninguém tem uma resposta muito objetiva para isso. Mas para a gente terminar num clima positivo, eu acho que tem coisas que não voltam. No sentido de, mesmo as empresas que estão voltando todos os dias para o presencial, algumas questões de flexibilização, elas têm que ser discutidas, né? Principalmente enquanto a pauta de mulheres for muito associada ao crescimento para a liderança, o tal do degrau quebrado, né? Aquele dado de que pode ser 50-50 mulheres e homens no começo de carreira, chega lá na liderança 20-80, isso está muito associado às questões de flexibilidade, de maternidade, de benefícios de saúde em geral, burnout, enfim, assédio. Então, todas essas questões, elas têm que ser trabalhadas com treinamento, com grupos prioritários olhando para isso, com orçamento, porque você não faz nenhum evento de Dia das Mães comprando um bombom e uma rosa sem orçamento. Então, tem que ter estrutura. Sem estrutura, dificilmente a gente vai ter esses avanços. A gente vai acabar ficando muito no discurso, retrocede, anda mais um pouco, que é um pouco do que a gente está nesse momento agora, né? Vai de fato para frente, vai retroceder, como a Mayara perguntou? A gente não tem a resposta exata. Mas, olhando para quando eu comecei a cobrir o tema em 2016, agora mais de 8 anos depois, eu acho que a gente vem evoluindo bastante. Citei alguns exemplos aqui que mostram isso, assim. E a imprensa, tanto estruturalmente dentro das redações como nas pautas em si, acaba seguindo muito o reflexo social da época, né? Então, tanto as demandas da internet, como o que as organizações estão fazendo. Porque, assim, se as empresas não tivessem planos de diversidade, eu não ia ter como contar essas histórias. E isso reflete num monte de coisa. O uso do Photoshop, essa história se vai ter menos filtro agora no Instagram. Então, a gente está caminhando. Existem exemplos claros de que a gente está caminhando. Só que as coisas não são imediatas, né? Então, volta para o começo da conversa para fechar. Tem que ter estruturação e tem que ter um planejamento de médio e longo prazo. Longo prazo, principalmente. É isso, né? Acho que, como eu falei, acho que o assunto não acaba nunca. Não. É uma luta diária que é histórica, né? Acho que bom que já estamos caminhando e avançando e evoluindo como sociedade e firmando o nosso valor. Sim. Todos os dias.